começar aqui. Vamos iniciar aqui. Obrigado pela presença, doutora Isabela, doutora Lucila aqui com a gente também, a todos que estão aqui nessa tarde conosco. Tá? Então, vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Deixa eu só projetar aqui para apresentar rapidamente a doutora Isabela. Todos estão vendo, né? Então, doutora Isabela, médica veterinária, formada pela Anhembi Morumbi, pós-graduada em Clínica de Animais Silvestres pela IBRA, pós-graduada em Cirurgia Veterinária pela Ancrivepa, faz consultoria veterinária nos empreendimentos zoológicos e atendimento de animais silvestres e exóticos, tá bom? Doutora Isabela, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos muito pela tua presença, por ter aceito o nosso convite, tá? E por trazer esse conhecimento que vai ser a primeira vez aqui no grupo de estudos, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. É um tema bem legal. São animais que, ao longo da graduação, nunca estudei sobre eles. Fui em diversos GEAs, nunca tive nenhuma palestra sobre camelídeos. E aí, foi basicamente os primeiros animais que eu dei de cara para atender. E, bom, eu já atendia grandes animais, né? Então, apesar, eu amo, né, animais selvagens e a minha principal área de atuação, mas eu também aprendi um pouco a atender grandes animais, passei também por estágios de pequenos. Ao longo da palestra eu vou falar sobre isso, mas eu acho importante frisar desde já que é bem importante a gente aprender não só sobre animais selvagens, né, nos GEAs, mas também participar de palestras sobre pequenos animais, sobre grandes animais, porque quando a gente vai atender, como a gente atende uma gama muito grande de espécies, a gente se depara com animais que necessitam desse nosso conhecimento. E quando eu estava na graduação, eu foquei muito em atender atender não, desculpa, em aprender sobre animais selvagens. Então, eu só ia em palestras do GEAS por uns, acho que metade do curso foi assim. Eu só ia em palestra do GEAS, eu só queria fazer estágio se fosse com silvestres, eu só queria aprender alguma coisa se fosse sobre animais selvagens. E aí, quando eu me formei, a primeira espécie que apareceu para eu atender foi alpaca e lhama. E aí eu fiquei, tipo, desesperada, não recusei o atendimento, porque também quando eu perguntei para os colegas, né, se tinha alguém que atendia, se alguém podia me ajudar, basicamente todo mundo, não, tipo, ninguém, assim, tinha experiência. Não é que não atendia, mas assim, ninguém, né, não vou dizer ninguém. As pessoas tinham experiência, mas não tinham tanto quanto gostariam, acredito. E aí eu acabei arriscando em atender. Ousada, eu fui, mas eu acho que foi bom, porque assim, me abriu muitas portas, inclusive uma porta de inaugurar um zoológico, inaugurar não, né? Tipo, montar um zoológico, um hospital veterinário dentro do zoológico. Então, assim, tudo começou por causa deles, e eu sou completamente apaixonada, e eu acho que esse é o tema que eu mais gosto de falar. Enfim, vamos começar. Eu vou fazer uma transição aqui para o computador. Acho que o pessoal que chegou agora não viu, né? Mas eu não consegui ligar a câmera do computador. Então, estou começando pelo celular. Agora eu vou para o computador. Enfim, é isso. Sabe que a nossa professora orientadora aqui, a Carol, ela disse a mesma coisa, que ela não liga para os colegas quando aparece um cão e gato, né? Para poder atender, mas os colegas ligam muito para ela para poder dar pelo menos o primeiro socorro em um animal silvestre. Então é muito importante mesmo que a gente tenha pelo menos o básico, né, do conhecimento de cada animal. Enquanto isso, a gente aguarda você fazer a transição, doutora. Só mais um momento, pessoal. A doutora já inicia aqui, só que ela vai iniciar sem o vídeo, tá bom?
Vocês conseguem ver? Ainda não, doutora. Você já conseguiu compartilhar? Aí, tô tentando. Vamos lá. Para mais uma tentativa. Mas vocês estão me ouvindo bem? Sim, agora normal. Pegando o gancho do que você falou, que a gente não chama ninguém para atender cão e gato, mas é isso mesmo. A gente acaba aprendendo a atender de tudo e, assim, sem muita opção, né? Porque as pessoas chamam, eu me vi atendendo caprinos, ovinos, bovinos, equinos, e as pessoas falavam, é porque você atende selvagens. Eu falei, então, gente, mas, né, selvagens é um pouco diferente de, né, grandes animais. Só que mesmo o pessoal que atendia grandes, por exemplo, atendia cavalo, não se dispunha a atender bovinos e caprinos, por exemplo. Sim. E agora? Sim, já está aparecendo. Tá aparecendo? Tá. Então, assim, eu vou projetar o slide. Qualquer dúvida, a qualquer momento, eu não vou mais ter acesso aqui, acho que o chat, né? Porque eu não estou vendo nada, na verdade. Tô Você vendo. prefere que a gente faça pergunta no ato, doutora, ou anote para o final? Eu acho que pode ir parando para fazer as perguntas, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, deixa muito para o final, perde o fio da meada. Então, acho que a gente pode começar fazendo as perguntas, sim. Tá certo. Eu vou monitorando o chat aqui. Se surgir alguma pergunta, eu já comunico com você, tá bom? Peço licença e te informo. Tá bom. E todo mundo pode ficar à vontade também, não sei se vocês autorizam, mas para abrir o microfone, para falar, enfim, eu adoro. Eu falo muito, tá? Falo mais que a mulher do leite. Então, assim, é isso. Amo clínica, mas eu também adoro falar sobre a vida, contar os causos. Então, qualquer coisa. Não, permiti aqui para o pessoal poder abrir o microfone. Eu peço que eles peçam licença, né, na hora de falar com vocês. Mantenham aí um ambiente não tão barulhento, né, para não atrapalhar muito a sua palestra. E sempre que vou abrir o microfone, fazer a pergunta, já desligar, né, para não poder, para a professora poder dar continuidade, tá bom? Maravilha. Então, vamos começar. Vamos lá. Você quer colocar em modo apresentação? A professora ainda não apareceu. Não apareceu? Ela está só no modo do PowerPoint, ainda não está na apresentação. Eita, nós. Espera aí. Para você estar como modo apresentação? Tá. Deixa então, aí você tem que descompartilhar e a hora que você clicar em... Deixa modo apresentação. Aí você tem que compartilhar a apresentação. Aí ela vem. Então, que agora eu acho que eu fiz uma coisa de errado. Acho que tem um botãozinho vermelho para você parar, compartilhamento. Acho que está escrito isso. Mas, gente, que coisa. Clica 2 vezes na tela. Foi? Deixa eu encerrar aqui para você. Aí você vai interromper, né? Sim. Agora eu vou interromper o meu. Agora você compartilha novamente, mas a hora que você clicar para compartilhar, compartilha o que já está apresentando. Vamos lá. Só um minutinho. Tem problema, doutora. Ai, gente. Teve um dia, numa das nossas... era do outro grupo de estudo, o professor não... Ele sempre deu aula pelo Zoom. No dia, ele não conseguiu abrir o bendito do Zoom também. Eu tive que abrir uma sala do Meeting. Aí ele transmitiu no Meeting e eu transmiti a minha tela para a sala de apresentação. Então, beleza, mas eu não quero que aconteça isso comigo, não. Não, mas fica tranquilo, problema sempre acontece. Eu não quero que isso... Já parou de funcionar a minha câmera. Aí não consegue apresentar o slide, aí complica com tudo.
Se der muito problema, qualquer coisa, eu apresento para você. Ah, agora voltou só a apresentação do PowerPoint. Tá, e agora? Não está passando a tela. E para mim tá aparecendo, como se estivesse passando a tela, entendeu? Só um minutinho. Vamos de novo. Consegue interromper por aí? Só um minutinho. Pode te interromper novamente. Depois que vocês chegarem nos 30, vai ser assim, tá? Tá, vamos lá. Não, apresentando só o PowerPoint sem a apresentação. Você consegue colocar ele em modo apresentação aí nessa tela sua? Ou ele já está? Ele tá. É engraçado que para mim ele tá aparecendo como modo apresentação. Isso que eu tô ficando preocupada. Ó, interrompi. E vamos de novo. Não. Não? Não foi. Eu vou te mandar então e você projeta. Pode ser. Vamos projetando juntos, sem problema. Eu não tô entendendo por que tá acontecendo isso. Quer mandar aqui no grupo? Vou mandar. Pera aí. Deixa eu só... Só um instante, pessoal. Problemas técnicos já estamos resolvendo. Já foi. Tá aí no grupo. Tá baixando. Indo. Agora sim. Consegue visualizar, doutora? Todo mundo? Sim, pode passar. Bom, basicamente você já falou, né? Sobre mim. É só pedir que eu vou passando, tá bom? Só Tá falar, bom. pode passar que eu passo para você. Boa palestra. Tá bom, obrigada. Pode passar. Então, gente, apesar da gente ter falado, né? Eita, calma! Acabou a palestra, gente, foi ótimo. Desculpa, vamos lá. Imagina. Então, hoje eu vou focar em falar. A gente anunciou a palestra, né, de manejo de clínica de camelídeos.
eu vou focar em camelídeos sul-americanos, tá? Porque são os que eu mais tenho experiência. Eu atendo também camelos, enfim, eu tenho uma experiência com eles, mas acredito que para não, enfim, não ficar com muita coisa, não acumular muito conteúdo, hoje a gente fala sobre camelídeos sul-americanos, e na próxima palestra, né, que o Jess vai me chamar, eu falo sobre os camelos, né, em si. Então, os camelídeos sul-americanos, quem são? Guanaco, vicunha, que são os selvagens, e os domésticos, que são lhama e alpaca, tá bom? Então, assim, tem algumas diferenças bem marcantes neles, mas eu vou focar mais em falar sobre lhama e alpaca. Pode passar. Então, aonde eles vivem? Então, o guanaco, ele vive no Peru, Bolívia, até o sul ali da Terra do Fogo, enfim, está até desatualizado, enfim. E a vincunha é antiplano do sul do Peru, Bolívia, Chile e Argentina. E aí, as lhamas e as alpacas vivem em todo o Peru, Bolívia, norte do Chile e Argentina. E aqui no Brasil, né, a gente não tem esse animal, não é um nativo do nosso território nacional, e é um animal que está na lista são animais que estão na lista de animais domésticos. Então, assim, é engraçado porque a gente vê que não tem alguns hamster, né, algumas espécies de hamster na lista de animais domésticos, mas tem, por exemplo, camelo, lhama e alpaca. E são animais que vêm ganhando assim o coração das pessoas, as pessoas já estão adquirindo esses animais para ter há um tempo, né, em fazendas, em chácaras, e agora tem uma galera que tem até em casas aqui, pelo que eu vi em São Paulo, umas casas que são assim maiores, as pessoas têm lhama e alpaca. E lembrando assim, gente, que eles precisam de um espaço para viver, né? Eles têm unhas que têm um crescimento contínuo, então é sempre bom que eles tenham um espaço adequado. Quando a gente é chamado para atender esses animais, é importante que a gente fale sobre como que funciona um ambiente, né, adequado para esses animais viverem. Tem alguns vídeos no Instagram, enfim, TikTok, nessas plataformas, que mostram esses animais vivendo dentro de casas, em piso frio, enfim. Eu acredito que não são vídeos aqui do Brasil, né? São vídeos lá de fora, mas de qualquer forma me assusta que as pessoas vejam isso e pensem que podem ter esses animais, né, dentro de uma casa, por exemplo, com piso frio. Então, apesar de estar crescendo, né, o número de alpacas e lhamas no nosso país, eu espero que não cresça de uma forma errada, né? Que eles sejam mantidos em ambientes inadequados, porque são animais maravilhosos, enfim, não merecem esse tipo de tratamento. Pode passar. Então, vamos para as principais diferenças entre lhama e alpaca. Então, as lhamas, elas têm as orelhas mais compridas, o focinho mais alongado, né? E elas são maiores. Elas têm normalmente mais que 180 quilos. E as alpacas, elas têm o focinho curto, as orelhas curtinhas, são animais pequenos, mais compactos, e normalmente tem menos de 150 quilos, tá bom? Aí a altura de uma lhama, né, de 102 a 119 centímetros, sendo que pode pesar ao nascer de 8 a 18 quilos. E a alpaca, em altura, tem de 76 a 96 centímetros de altura, né, o animal adulto, e pode nascer com peso de 6 a 9 quilos. Muitos lugares que eu vejo, até mesmo em zoológicos, eu já vi animais que são mistura, tá? De lhama e alpaca. Que aí você vai falar, poxa, Isa, mas eu nunca vi uma alpaca, um animal, sei lá, com o focinho curtinho e a orelha curtinha. Sempre é com o focinho mais alongado. Focinho não, né, gente? Desculpa, o focinho. Sempre é com o focinho mais alongado, as orelhas maiores. Então, assim, esses animais têm o mesmo número de cromossomos. Então, eles cruzam e dão filhotes férteis. Então, eu acho que aqui, da minha experiência de atendimento de lhama e de alpaca, eu só atendi uma lhama, tipo lhama mesmo, verdadeira, e uma alpaca. Os demais atendimentos que eu fiz, todos são de animais que são misturados. E eu acredito que se vocês forem fazerem
forem fazer esses atendimentos, são também de animais que são uma mistura, tá? Híbridos, né? Híbridos férteis. Até mesmo em zoo, assim, eu já vi características físicas, tá lá, tipo, na plaquinha, lhama e a descrição, mas você vê as características físicas e não batem com de lhama. E às vezes tá lá alpaca, você lê as características e não bate com característica de alpaca, parece que é uma mistura e tá bom? Então vocês vão ver muito isso, que a gente vai atender, e na maioria das vezes são misturas. Tem um criador no sul que me mandou umas fotos, e aí sim, ele tem alpacas. Só que assim, esse eu não atendi. Eu só vi as fotos dos animais dele, né? Que ele me mostrou, o padrão e tudo mais. E ele sim tem alpacas, mas assim, é um dos poucos criadores, né, no Brasil, assim, que tem alpaca mesmo. A galera tem muita mistura e compra, assim, como alpaca, compra como lhama, né? Na nota tá escrito, e eu acho que por ser um animal doméstico, né, não ter uma exigência de pureza, não sei, acaba misturando mesmo. E essa é a rotina que a gente tem no atendimento desses animais. Pode passar. Eu tô vendo aqui que o Marcelo tá perguntando, né? Qual que é a razão disso, pelo preço, questão de comportamento. Então, eu não sei, Marcelo, como começou, tá? Isso da mistura, tá? Entre alpacas e lhamas. O que eu sei é que, assim, as lhamas são mais dóceis, tá? Elas são animais que conseguem viver... É um animal que consegue viver sozinho, né? Não é gregário. E as alpacas são gregárias. E são animais mais arredios. Então, quando a gente for comparar o comportamento desses animais com espécies que a gente conhece bem, vamos falar assim, que as lhamas, elas são mais parecidas com os caprinos e as alpacas são mais parecidas com os ovinos. Eu vou falar do comportamento mais para frente, mas basicamente, lhamas são mais tranquilas, mais dóceis e alpacas são mais medrosas. Não são animais que costumam ser agressivos. Podem desenvolver uma agressividade, é claro, mas não costumam ser animais agressivos. E não sei se essa mistura começou proposital, se os criadores fizeram de propósito mesmo, assim, vamos misturar alpaca e lhama para deixar a alpaca mais dócil e, enfim, menos arisca. Não sei te falar, tá, Marcelo? Ou se foi sem querer. De repente trouxe um lote aí de lhama e um lote de alpaca e acabou misturando, não sei, mas aí quando a gente fala de preço, por exemplo, eu acho uma perda, tipo, triste, né? Por questão de preço, assim, porque as lhamas são bem mais caras que as alpacas, né? E para mim, por exemplo, uma lhama, uma mistura, tipo assim, não tem que ter preço, né? Um preço, como é que eu vou falar? Competitivo de mercado. Você tá vendendo um bicho que é híbrido. Mas, enfim, e ainda tem muita gente que, quando eu comento, a pessoa, tipo, não, mas é normal, não tem problema misturar e tudo mais. Mas, para mim, tem problema sim, né? Porque a gente, pelo menos quando a gente compra alguma coisa, a gente quer que tenha aquelas características bem marcadas, né? Mas, enfim, vou dar sequência aqui e mais para frente eu continuo falando do comportamento deles. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as particularidades anatômicas. Então, todos os camelídeos têm dentes incisivos, né, firmemente fixados na mandíbula, semelhante à dentição de ovinos e caprinos, né? E aí a diferença é que elas possuem um canino, tá? Então, os camelídeos, eles possuem um canino, coisa que ovinos e caprinos não, e aí eles têm os incisivos. Então, eles têm aquele pulvino dentário, né? Eles têm ausência de dente em cima, mas eles têm esse canino que, quando eles mordem, pode fazer um machucado feio, tá? É um canino, assim, quase que respicial, mas tem, tá bom? A maioria das vezes que eu vi alpaca e lhama morder, ela acaba não conseguindo acessar, né, tipo, a nossa musculatura com esse canino. É mais mesmo os incisivos inferiores. Mas, de qualquer forma, a gente tem que tomar cuidado, porque, né, vai que um dia tem um alpaca ou uma lhama bem brava aí e consegue te morder e usar o canino. Aí faz um estrago. Mas, a princípio, todas as mordidas que eu vi deles
são mordidas mais tranquilas, né? São só, tipo, arranhões, porque ele só tem os dentinhos de baixo e o canino quase que a gente não consegue ver. E aí eles têm o lábio superior dividido por fenda, né? Que é para evitar a ingestão de corpo estranho. Esses animais são forrageadores, então eles saem arrancando tudo que vê pela frente, eles são bem curiosos, eles gostam bastante de ficar mordiscando as coisas, então para eles é importante ter essa fenda para evitar a ingestão de corpo estranho, sem contar que são presas também, né? Então eles às vezes têm que comer bem rapidinho e sair do local. Enfim, acaba que essa fenda ajuda bastante. Aí eles têm um estômago complexo com 3 compartimentos, mas tem algumas literaturas que falam de 4 compartimentos semelhantes ao dos ruminantes. Tem literatura que fala que eles são pseudo-ruminantes, tem literatura que fala que eles são ruminantes, tá? Eu nunca acompanhei a necrópsia de uma lhama nem de uma alpaca, não quero acompanhar tão cedo, mas seria bem interessante, só para eu entender, mais ou menos, como que funciona isso, porque a gente vê nos livros, né, os compartimentos, e quando a maioria dos livros que eu vi, e tem um de camelídeos que depois eu posso até passar para vocês o nome, que, assim, para mim são 3 compartimentos, tá? Mas tem autor que fala de 4 compartimentos, e aí todos esses estômagos deles têm mucosa glandular. E aí eles têm a presença de uma membra epidermal nos fetos, e aí não é encontrada essa membrana, desculpa, em nenhum outro grupo de mamíferos, tá bom? E é engraçado que eu não vi nenhum autor que consiga falar qual que é exatamente a função dessa membrana. Então é uma coisa que eu também tenho bastante curiosidade, porque apesar de serem animais, como eu mencionei, né, que aqui são domésticos e tudo mais, não tem muito estudo, né? Tem um livro que fala um pouco sobre camelídeos, né? E acaba citando bastante coisa sobre eles, mas não é tão esclarecedor para quem gosta de atuar com essas espécies. Enfim, fica aí, né, a sugestão de trabalho. Qual a função exata da membrana epidermal dos camelídeos? Pode passar. E aí tem as particularidades fisiológicas deles, né? A mastigação inicial é superficial, né? Suficiente, bem semelhante aos ruminantes, né? Apenas para misturar o alimento com a saliva e para formar o bolo a ser ingerido. A digestão deles é semelhante à dos ruminantes. E aí os compartimentos, eu levei em consideração aqui, tá, gente? 3 compartimentos. Então, compartimento 1, compartimento 2. E aí, o compartimento 3, que é a câmara de fermentação anaeróbica. E aí, eles têm algumas adaptações circulatórias e respiratórias para viverem em grandes altitudes. Pode passar. E aí, quando a gente fala da reprodução desses animais, é bem legal também, por quê? Porque as fêmeas, elas não apresentam uma ovulação, né? Semelhante a um ciclo estral, né? Semelhante aos outros mamíferos, elas têm a ovulação induzida, tá? Então, essas fêmeas, elas só ovulam após copularem. E aí, quando ela recusa o macho, é porque ela tá com alto nível de progesterona ou porque ela tá prenha, tá bom? E aí, todos os camelídeos sul-americanos, como eu já tinha mencionado antes, eles apresentam o mesmo número diploide de cromossomos, né? Que é 74. E aí, como eu já havia falado também, são híbridos férteis. Quando a gente fala da questão de alpaca e lhama, menos preocupante, né? Porque não são animais ameaçados nem nada. Mas quando a gente fala de guanaco e vicunha, é preocupante, né? Porque imagina se a gente começa a ter reprodução desses indivíduos e acaba hibridizando todo mundo. Então, eu acho importante a gente ter a consciência, e quando a gente atender, né, os criadores, enfim, as pessoas que têm esses animais, explicar, né, a importância de, tipo, não hibridizar esses bichos para manterem as suas características, lhamas terem as suas características, alpacas as suas peculiaridades, né, porque o que está acontecendo é que o pessoal não separa, deixa todo mundo junto e fica lá para, né, para se reproduzirem. Pode passar.
E aí o questionamento, né? Esses animais ficam doentes? Então, assim, a maioria dos lugares que a gente atende são fazendas, tá? Então, esses animais acabam ficando soltos ali a pasto, às vezes em chácaras, enfim, e as pessoas acabam não vendo ou não dando tanta atenção para eles. E aí eles podem ter bastante problemas, por exemplo, o pelo crescer em excesso, eles se prendem bastante em cerca de arame farpado, né? E às vezes ficam com feridas gigantes. Então, assim, a maior casuística de animais que eu acabo atendendo é com problema de pele por conta da falta de cuidado mesmo ali dos donos. Ai, desculpa, eu achei que no chat era pergunta. Voltando, a maior parte dos problemas que eu já atendi de lhamas e alpacas está relacionado com pele, né? Porque são animais que não recebem tantos cuidados, ficam ali a pasto, semelhante a bovinos, equinos, ovinos e caprinos. Às vezes, todo mundo junto, né? Na maioria das vezes, todo mundo junto. Também problema de distocia, né? Que às vezes a fêmea tá prenha, e aí o macho não para de importunar, porque tá todo mundo solto ali, todo mundo junto, e aí acaba que esse animal, por estresse, acaba tendo um parto prematuro, e enfim, já teve local que eu atendi que nem tinha visto que a fêmea tinha parido, e aí ela pariu, o filhote morreu, e ela teve prolapso uterino. E aí acabou que quando eu cheguei para atender, eu tive que fazer uma castração, porque assim, o útero já estava totalmente inviável, né? Então, assim, acontece muito desses bichos, e eles são animais bem resistentes. Essa fêmea mesmo, eu achei que, quando eu vi a situação, achei que fosse perder, e ela se recuperou super bem. Tipo, eu entrei com medicação, né? Fluidoterapia, antibiótico, analgésico, anti-inflamatório. E aí falei pro tutor, olha, esse animal provavelmente vai a óbito, porque ela já não levantava mais, né? Ela tinha tido prolapso uterino e estava assim, eu vou usar uma palavra, né, comum, podre, sabe? Assim, já estava totalmente apodrecido, tinha bicho. Então, eu falei, bom, eu acho que esse animal não vai sobreviver. Fiz a castração e tudo. Fiz a castração entre aspas, né? Esse animal, acho que eu não fiz a castração. Eu tirei, tipo, um corno uterino, que foi teve um prolapso, e quando ele tem um prolapso, é bem semelhante a de boi. Aí eu fiz a remoção de um corno uterino e deixei o outro, né? Porque o outro estava preservado, tipo assim, ele falou, eu não queria perder a reprodução desse animal e tudo mais. Aí eu falei, bom, eu vou fazer a remoção desse corno uterino, vou colocar o resto do útero para dentro, mas eu acredito que esse animal não vai mais se reproduzir, né? Apesar que eu tinha ficado ali, né, com uma trompa. Enfim. Aí o animal, no outro dia, né? Aí eu falei para ele, ó, o prognóstico é ruim, acho que esse animal não vai sobreviver. Até por isso eu também, como ela estava muito mal, eu também não quis fazer, né, a castração total, enfim. Aí eu achei que não ia sobreviver. E quando foi no outro dia, ele me manda vídeo do bicho comendo, bebendo água normal, comendo, super ativo. Enfim, eu fiz retorno desse animal, né? Fiz mais medicação, fiz mais fluido, mas foi assim, um caso bem interessante. Então, assim, esses animais ficam doentes, sim, mas são animais muito resistentes. Então, é bem difícil, assim, a gente ter uma rotina muito grande de atendimento, porque eles são animais bem resistentes. Pode passar. E aí, quais as doenças eles podem ter? Então, eles podem ter doenças nutricionais, né? Obesidade, pode ter deficiência de vitamina, de ferro, de cálcio, eles podem ter lipidose hepática, polencefalomalácia, né? Pode ter acidose estomacal, pode ter intoxicação alimentar. Então, assim, normalmente, como eu falei, o pessoal deixa solto a pasto e eles acabam comendo de tudo ali. Então, quando vocês forem atender, eu nunca, por exemplo, eu nunca atendi uma acidose estomacal. Mas a gente nunca sabe, né? Se, por exemplo, esse animal não pode estar ali com uma intoxicação alimentar. A maioria dos casos que eu atendi foi mais por pele e reprodutivo mesmo, mas a literatura fala bastante de intoxicação alimentar e acidose estomacal. Eu já atendi acidose estomacal de camelo.
Mas deles, o tempo que eu venho atendendo, faz 5 anos, né, que eu atendo os camelídeos, e o que eu mais atendi foi mesmo problema de pele. Dificilmente, na verdade, eu nem conheço, a não ser que seja só um animal de zoológico, né? Mas eu não conheço ninguém também que tenha atendido acidose estomacal e intoxicação alimentar, mas é uma coisa que pode acontecer, né? Como são animais que ficam soltos a pasto, é, pode sim ter algum tipo de intoxicação alimentar. Pode passar. E aí, doenças não infecciosas, então, hipertermia, neoplasias, né? Eles podem ter uma série de neoplasias. Neo também não atendi, só que também eu tenho a minha rotina é com animais jovens, tá? Agora, hipertermia eu já atendi. E aí, o que acontece? Normalmente, os donos, né, de lhamas e alpacas, eles deixam esses animais com pelo gigante, né? Deixam crescer assim, até não poder mais, e só aí eles vão lá e fazem a tosquia. E aí o que acontece? Quando eles fazem essa tosquia, eles deixam o animal meio que no zero, sabe? Tipo assim, não cortei o cabelo do meu filho, né, a vida inteira, vou cortar agora e vou deixar no zero para ficar mais tempo sem cortar. Então, basicamente, pelo que eu vejo, esse é o raciocínio dos donos, né, de alpacas e lhamas. E aí o que acontece? Esses animais, quando eles são totalmente tosquiados, o caso que eu atendi foi uma alpaca, ela foi totalmente tosquiada, e até onde a gente sabe, o pelo ajuda também, né, na regulação da temperatura. Tipo, não pode ter muito pelo, mas também não pode ter zero pelo. Então, esse animal foi totalmente tosquiado, tiraram todo o pelo dele. Ele começou a eliminar uma secreção bem gordurosa, e a temperatura dele subiu muito. Ele ficou, não conseguia ficar em estação, começou a ter muita falta de ar, então, assim, enfim, ele ficou numa situação que eu pensei que a gente fosse perder, e aí o tratamento de suporte, basicamente, né? A gente entrou com fluido, com toalhas molhadas, e a gente conseguiu restabelecer, mas o mais bacana é que a gente conseguiu fazer consultas de orientação para pessoas que têm esses animais, né? Para que elas não façam esse tipo. A maioria dos problemas que a gente acaba atendendo está relacionado com o manejo inadequado, né? Então, é sempre bom que a gente, quando vai atender esses animais, faça uma orientação de não fazer essa tosa por completo, fazer sempre odontosecção, né? Porque ele também tem problema de crescimento dentário, que eu vou falar mais para frente. Então, assim, as orientações de manejo são as mais importantes para o caso dessas espécies. Pode passar. E aí eles podem ter sarna sarcóptica, tuberculose, leptospirose, como eu falei, pode, né, ter alguma enterotoxemia, e aí eles podem ter todos os tipos de parasitas, né, piolhos, larva de mosca, carrapato, ácaro, enfim. Como eu já mencionei anteriormente, podem ter, né, prolapso uterino, e aí semelhante ao dos bovinos, né, onde prolapsa o útero inteiro. O Henrique está perguntando se tem vacina disponível para essa espécie. Tem, eu vou falar para vocês mais para frente das vacinas, que são vacinas usadas para, normalmente, ou para equinos ou para pequenos ruminantes, tá bom? Mas, enfim, mais para frente eu mostro para vocês quais as vacinas a gente pode fazer neles. Pode passar. Se eu faço preventivo para sarna, não faço, Lucila. Não faço preventivo para sarna. Inclusive, estou me sentindo super honrada de você estar assistindo a palestra. Aí, um caso que eu atendi bem legal, tá? Que eu não tirei foto, o tutor não fez a cultura, mas que eu vou passar para vocês porque eu achei interessante. A gente tem que prestar bastante atenção nos contactantes que esses animais têm, tá? Porque eu atendi uma alpaca jovem, acho que o animal não tinha nem 1 ano, e os contactantes eram ovinos. E eu já tinha atendido esses ovinos anteriormente por conta de linfadenite caseosa. E aí, uma outra colega tinha ido atender essa alpaca e ela suspeitou de problema dentário, porque a alpaca estava com um abscesso submandibular.
E aí, na hora que eu palpei direitinho para ver se tinha algum problema de dente. E filhote, né? Então, assim, até uma coisa que eu esqueci de comentar lá no início, mas eu vou comentar agora. Gente, seguinte, clínica é clínica para todas as espécies, tá? Então, quando a gente fala de atender um indivíduo, a gente tem que fazer a anamnese, tá? Então, qual que é a idade, quais são os contactantes, e aí, a partir da idade, pensar quais são os problemas mais prováveis, né? Desses animais terem. Porque, por exemplo, se eu estou atendendo um filhote, e aí eu não estou falando da conduta de ninguém, tá? Só tô esclarecendo qual foi o meu raciocínio para vocês. Se eu estou falando de filhote, é muito mais difícil que ele tenha um problema dentário com menos de 1 ano de idade, tá? Porque, assim, esse animal ainda está, né, tipo, começando a vida. Então, dificilmente ele já vai ter um problema desse tipo. Mas eu pensei, né, raciocinei que, como já havia atendido naquela propriedade casos de linfadenite caseosa, como um ruminante, né? Vamos colocar aqui, pseudo ou ruminante, enfim, não faz diferença por quê? Porque eles têm a mesma tendência, né, de doenças dos pequenos ruminantes. Aí você vai falar, Isa, mas eles podem ter doença de equino? Podem. Ah, pode ter doença de bovino? Pode. Pode ter doença de ovino e caprino? Pode também, tá? Então, assim, esses animais são o que eu acho mais legal deles é isso. É que eles são uma misturinha de tudo. Então, assim, qual foi o meu raciocínio? Bom, eu suspeito de linfadenite caseosa, porque é um filhote, a imunidade ainda não está totalmente estabelecida. Foi um filhote que mamou pouco, porque acabou sendo separado da mãe muito cedo. E eu pensei, bom, com a imunidade não estando, né, tão bem estabelecida, enfim, aí a mãe acabou indo embora, a imunidade baixou, e o que esse bicho teve? Linfadenite caseosa. Então, eu drenei, fiz, né, coletei o suave, só que aí não foi autorizado fazer a cultura, infelizmente. Mas, enfim, eu espero que vocês peguem uns casos desses. Brincadeira, ou que eu pegue de novo, para que a gente possa confirmar, né, que esse bicho estava com linfadenite caseosa, né? Que é causada pela Corynebacterium, né? Essa aqui que eu estou projetando para vocês, pseudotuberculose. Então, seria um caso bem interessante se eu tivesse conseguido fazer a cultura. Mas é legal da gente ver que o conhecimento que eu tenho, né, com ovino e caprino acabou me ajudando no diagnóstico desse carinha, né, dessa alpaca que eu atendi. E aí eu tratei, né, entrei com antibiótico de amplo espectro, com anti-inflamatório, analgésico, drenei o abscesso, né? E aí, gente, a linfadenite, ela pega por contato. Então, assim, é uma drenagem que você tem que fazer super cuidadosa, tem que tomar todo o cuidado para não deixar que esse abscesso se rompa, né? Porque onde cai ali, fica ali por muito tempo e os outros bichos pegam. Então, enfim, tratei, deu certo, o bicho ficou bom, só que não consegui fazer o diagnóstico porque não foi autorizado a cultura. Mas é isso, eu achei bem legal, assim, de trazer isso para vocês, porque num futuro próximo pode ser que ajude vocês também, né, a diagnosticar algumas coisas. E aí a gente pensar nisso, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas doenças, né, que eles podem ter, infecciosas, não infecciosas, coisas, tipo assim, resumidas. Mas se a gente parar para pensar que são animais que podem ter doenças de ovinos, de caprinos, de bovinos, de equinos, olha o quanto a gente tem que entender, né, sobre grandes animais para poder atender essas espécies. Então, façam estágios com grandes, atendam grandes, ajuda vocês também a terem uma abordagem com esses animais. Eu vou falar daqui a pouco sobre contenção, sobre colheita de amostras, e assim, tudo que eu aprendi com grandes foi o que eu usei com eles, e tudo que eu aprendi também com pequenos ruminantes é o que eu uso com eles. Então, eu sei que quem quer atender animal selvagem, né, foca bastante em estágio com silvestres, clínica de silvestres, mas é muito importante que a gente tenha esse conhecimento com grandes. Até porque quando a gente vai para um zoológico, a gente trabalha com zebra, a gente trabalha com rinoceronte, a gente trabalha com um hipopótamo, com uma série de animais que a gente acaba usando esse conhecimento de grandes. Então, assim, recentemente atendi rinoceronte,
e eu usei bastante meu conhecimento de clínica de equino. E aí, quando você pega a literatura, você vê que você basicamente usa tudo que é de clínica de equino para rinoceronte. Então, estou dando esse incentivo e esse toque para vocês, porque realmente eu sei que falta, né, para a gente essa experiência quando a gente está formado. E é uma experiência que vai fazer toda a diferença, tá? Pode passar. E aí vamos falar um pouco sobre o comportamento, né? Então, esses animais são animais sociais, né? Como eu já havia comentado antes. As alpacas vivem, gostam mais, né? É preferível que elas vivam em rebanhos. São animais mais tímidos e mais assustados. Esses 4 carinhas aí, né? É uma fêmea e 3 machos, são alpacas. Então, assim, você pode ver que a orelha é mais curtinha, o focinho é mais curtinho, tá? São das poucas alpacas que eu atendi. Resta a maioria que eu atendi tudo misturinha. Então, as alpacas é preferível que vivam, né, em grupos, e elas são mais tímidas e mais assustadas. Já as lhamas são animais, né, mais solitários, mas que podem também viver em rebanhos e são mais curiosas. Então, se alguém procurar vocês em algum momento para consultoria, perguntando o que você indica, sempre lembrar de perguntar qual que é o tamanho da propriedade, como que é o ambiente, para você indicar, tipo, lhama. A lhama vai viver bem solitária, né? Agora, se a pessoa for ter alpaca, não é indicado que esse bicho viva sozinho. E aí eles têm uma série de formas de se comunicar, né? Eles têm um silbo de contato, que é tipo um assobio, uma coisa... assim, gente, convivo com alpaca tem tempos, atendo e tudo mais, não tiro foto, não filmo. Eu não sei o que acontece comigo, que eu nunca consigo gravar as coisas com eles. E aí eles fazem o bufo, né? Que é tipo um cuspir, assim, sabe? E os gritos, que são gritos mesmo. E bom, fico devendo para vocês esses áudios, mas eu espero que outra oportunidade eu possa trazer para vocês. E aí eles gostam de banhar-se ao sol e eles utilizam uma área comum para defecar e urinar. E isso é um indicativo muito importante, porque se o animal não está usando o mesmo local, né? Eles têm um banheirinho ali no recinto. Se o animal não está usando o mesmo lugar para defecar e para urinar, alguma coisa está errada, tá? Ou ele está doente, ou ele está se sentindo excluído do grupo, e aí isso tem que ser revisto, tá bom? Entrar com um trabalho, de repente, de condicionamento, se for algum problema relacionado à não aceitação do grupo, avaliar esse animal, fazer uma colheita de sangue para ver o que está acontecendo, porque não é comum um animal se deixar de usar, né, essa área comum para urinar e defecar. Pode passar. Então, aqui a gente tem um animal mais alerta, né, com a orelhinha para cima, e a gente tem 2 animais, né, com a orelhinha para trás. Eu vou mostrar para vocês agora os sinais que eles dão, né, fisicamente para a gente. Pode passar. Então, o primeiro animal, né, eu não sei de que lado tá para vocês, mas o do lado esquerdo ele tá alerta, e o do lado direito ele tá em posição de ataque, né? Ele bota o rabinho para cima, ele coloca as orelhinhas para trás. Então, quando você entrar num lugar para atender esses bichos e ver essa cena, se prepara para correr, tá bom? Principalmente se for, tipo assim, um bicho que já falaram para vocês que é agressivo, que é difícil, tá? Uma lhama e uma alpaca serem agressivas. Porém, se o animal tá com dor, se o animal tá, às vezes, no meio de toda dessa lã que vocês estão vendo aqui deles, tem um arame farpado ali, sabe? Eu já peguei bicho que tinha arame farpado grudado no corpo inteiro e que o pelo acabou crescendo e cobrindo. E aí o animal ficou super agressivo por causa disso, os donos não sabiam, e quando você vai ver, né, é o arame farpado que tá ali. Então, se você vê o animal, né, com essa postura, é a postura dele de ataque. Pode passar. Então, aqui, ó, trouxe uma imagem para vocês, né? Então, assim, lá a imagem A, né, de alerta, a B, posição normal, a C, posição de repouso, né, que fica com a orelha mais relaxadinha. E aí, da D em diante, já é um animal mais, né,
se preparando para um ataque, né? Então, a D é em repouso, mas ele está em posição de escuta. E da E a G são os vários graus de agressão, né? Então, quanto mais a orelha dele estiver para trás, mais bravo ele tá. E aí da caudinha também, né? Então, quando tá com a caudinha para baixo, alerta normal, né? Aí a B e a C ele tá mais alerta. Da D a E já em posição de ataque, né? De ameaça e agressão. E a E submisso, né? Pode passar. E aí eles têm autodefesa, né? Então eles podem dar coice, eles cospem, tá? E assim, quanto mais tempo ele passar contido, mais conteúdo ruminal ele vai trazer para a boca e vai cuspir em você. E é aquele cheiro insuportável. Então, assim, vai atender lhama e alpaca, a dica que eu dou é leve uma muda de roupa, tá? Porque se ele te cuspir, quanto mais tempo você passar com ele contido, e se você estiver ali na linha de ataque, nunca se colocar na frente de uma alpaca e de uma lhama, tá? Eu sei que a cuspe não é nada, um cheirinho não tem nada, mas às vezes você vai, tipo, fazer outros atendimentos, ou você tá de carona com alguém, enfim, e aí fica um cheiro assim que. E outra, demora a sair da roupa, tá? É bem fedido mesmo, tem um cheiro de fezes diarreicas, assim, é um negócio horrível, e demora a sair o cheiro da roupa. Então, é lavar a roupa separada também, porque o cheiro é bem desagradável. Eles mordem, né? Como eu já mencionei para vocês anterior, né, lá no começo da palestra, eles podem morder. Normalmente não são mordidas muito graves, porque eles têm os incisivos, né, embaixo, mas em cima não tem, mas tem os caninos. Então, assim, eu já acompanhei algumas mordidas e não foi nada grave, foram mais, né, arranhões com os dentes, com os incisivos ali de baixo, mas, né, sempre a gente tem que lembrar que a gente, né, o nosso corpo, as nossas mãos, enfim, são o nosso instrumento de trabalho, então, quanto mais a gente se resguardar, melhor. E aí, correr atrás. Muita gente já me relatou que a alpaca e a lhama correram atrás da pessoa e etc. Mas, assim, do tempo que eu atendo esses animais, nunca vi nenhum desses bichos correndo atrás. Lógico que, assim, a Isa falou que não corre atrás, vou entrar lá na propriedade e, né, não tenho medo nenhum, não é isso. Só que eles são animais de fuga. Então, eles mais correm de você do que correm contra você, entendeu? Então, para o animal correr atrás é porque ele está se sentindo muito acuado, ou porque ele está com muita dor, ou porque ele está, né, numa situação muito estressante, mas não é o comum deles correrem atrás. Pode passar. E aí a contenção. Então, assim, quando a gente fala de uma alpaca, que às vezes pesa 70, 80 quilos, às vezes dá para fazer uma contenção física ali, né? Pega uma galera mais forte, consegue fazer contenção. Agora, já a lhama, eu não recomendo muito porque é um animal grande. E o coice desse bicho é muito potente. Então, se tiver um brete, é o mais ideal. Se você estiver trabalhando, né, num lugar que não tem brete, que você não consegue prender esse animal em lugar nenhum, dá para fazer contenção física também, tá? Só que é mais arriscado, tá bom? E aí, acho que em outra palestra me perguntaram: Isa, dá para pear, né? Dá para amarrar as pernas e tudo mais? É uma coisa assim que eu também não recomendaria, porque como o coice deles é muito violento, me preocupa um pouco ter lesões nessas patas, né? Tipo, alguma fratura, alguma coisa dele tentar sair. Então, quando eu tive que fazer contenção física de lhama, a gente deitou em cima e deu tudo certo. Lhama é mais tranquilo também, então às vezes dá para fazer ali uma contenção física. Agora, se você não conseguir de jeito nenhum, Isa, não dá, a lhama é brava, tá estressada e tudo mais, então talvez fazer uma contenção química, mas lembrando que esses bichos precisam de um jejum, né, prévio, não é muito adequado que se faça uma contenção química assim já de cara, né? Cheguei, nem pedi para fazer um jejum e já vou fazer uma contenção química. Não é o ideal, porque esses animais semelhantes aos ruminantes, né, eles têm bastante conteúdo, e aí esse conteúdo acaba refluindo, esses bichos podem broncoaspirar, então eu não recomendo. O que eu recomendo
a princípio, contenção física, brete, né? E se por fim das contas não conseguir, pede para o tutor ali um jejum e volta em um outro momento para atender. E aí o ideal é que o jejum seja aí pelo menos de, né, 24 horas, podendo ser até de 48, tá? Pela quantidade de conteúdo que eles acabam tendo nos estômagos. Pode passar. Então, aqui é uma imagem, né, um passo a passo de uma contenção física de alpaca, um animal pequeno, né, um animal jovem, provavelmente. Então, assim, sempre abordar o animal pela lateral, né, conforme a figura 2, né. Não recomendo, por exemplo, pegar no colo e tentar segurar a pata da forma que está fazendo aí na imagem 4, porque eles têm muita força na pata. Então, esse bicho aqui dessa imagem, eu tenho certeza que é um bicho dócil e bem acostumado com o manejo, porque normalmente, quanto mais filhote, mais assustado o bicho é, e quanto mais você tenta fazer esse tipo de contenção, de pegar no colo, de segurar as patas, mais agressivo o bicho fica. Então, a contenção que eu mais gosto é a contenção da figurinha número 2, tá? Que é abordar o bicho pelo lado, segurar a cauda e no pescoço, né? E com o seu corpo dar apoio para esse animal. E a outra contenção que eu mais gosto é a da última figurinha, que ele está montado no bicho. Então, você apoia, né? Apoia o pescoço do bicho e monta, e aí dá para fazer a contenção assim. Eu já atendi. Que dia que foi? Foi quinta-feira da semana passada. Eu atendi uma bem brava que mesmo montando, né? Ela saiu levando o tratador montado nela, porque era muito forte, era muito brava e não aceitou muito bem a contenção. Então, o ideal é que se faça essa contenção da figurinha número 2. Figurinha número, a última figurinha, que é a de montar, é só se o tratador tiver muita habilidade e o bicho tiver costume com ele, tá? Porque lembrar, gente, tipo, vou montar aqui na alpaca, elas, tudo bem, Isa, eu peso, sei lá, 100 quilos e a alpaca tem 70, ela vai te levar, tá? Não tenha dúvidas, esses animais são muito fortes. Então, de todas essas contenções aqui, eu fico com a contenção da número 2, ou brete, tá? Então, assim, sempre apoiar o animal com o corpo, segurar no pescoço, ou brete. Não tentar segurar as patas, não tentar levantar. E aí, quando a gente fala, isso daqui é para um bicho jovem. Mas, por exemplo, uma lhama de 180 quilos sem a menor condição de fazer uma contenção dessa. Pode passar. E aí, tem gente que gosta, né, de colocar o cabresto e colocar um pano em volta da boca, porque não por causa da mordida, né, que como eu falei, não é tão grave assim, as lesões causadas por mordida, mas por conta do cuspe, tá? Então, assim, às vezes você vai fazer uma contenção, você demora, sei lá, 15, 20 minutos ali com o animal contido para avaliar, para, né, fazer uma inspeção, para palpar o bicho, colher um sangue, ver a orelha, enfim. Enquanto isso, quanto mais tempo está contido, mais tempo ele vai, como eu falei, né, cuspindo. Então, para quem não gosta, né, enfim, não consegue lidar bem com o cheiro e com esse comportamento, acaba usando um paninho ali para fazer essa contenção. Pode passar. E aí, o exame físico, né? Então, depois que fez a contenção, vamos para a avaliação, né? Então, a gente vai avaliar a pelagem. E aí, gente, tomar bastante cuidado quando você for fazer essa palpação na pelagem, porque, como eu já falei, a maioria desses animais tem uma camada ali densa, né, de pelo. E aí, às vezes, tem arame farpado, tem espinho, porque o animal fica solto a pasto. Então, pensa, tem lesões que podem estar com muita bicheira, né, com árvore, com mias, enfim. Eles podem ter bastante... Nossa, me esqueci o nome da larvinha lá. Berne. Então, assim, quando for palpar, tomar bastante cuidado e ir palpando com calma para ver, porque é bem comum que debaixo dessa pelagem, e às vezes a gente encontra lesões, eu já encontrei essa lesão de, sei lá, 30 centímetros, com profundidade de entrar uma mão, entendeu? Embaixo dessa pelagem. E eles não demonstram muito, eles só ficam mais agressivos, tá? Então, assim, a gente vai palpando, às vezes, o pior, né? Atende esses animais e não palpa. Então, assim, atender esses bichos, só uma inspeção, né, visual, sem palpar,
gente, assim, é o maior pecado que existe, porque normalmente embaixo da pelagem você vai encontrar a maior parte das lesões, enfim, o arame e tudo mais. Então, por favor, palpar sempre, mas palpar com cautela, né? Porque a gente sabe que embaixo dessa pelagem pode ter de tudo, tá? Pode ter até um ser humano vivendo ali. Brincadeira. Enfim. Avaliar a coloração das mucosas. Tem animal que tem mucosa preta, né? Então, quando a gente avalia a coloração, mucosa oral, né? Desculpa. Quando a gente vai avaliar a coloração das mucosas, normalmente a gente vê a do olho, né? Nem sempre a da boca. E se você colocar aquele paninho, vai ficar um pouco mais difícil também. Mas é importante, né? Eu não gosto de usar paninho nem nada, eu gosto de ver coloração da mucosa oral. Pela mucosa oral também vejo hidratação, né? Como é que tá a saliva e tudo mais. Mesmo ele cuspindo, às vezes, quando dá uma pausinha ali, a gente dá uma olhada. Avaliação do score corporal. Então, como são animais muito peludos, eu já vou mostrar para vocês como avaliar esse score. E aí são animais que têm as orelhas muito sensíveis, tá? E a das lhamas, né, como eu mencionei, é mais comprida. Então, o que as pessoas normalmente tendem a fazer, né? Vai conter, puxa o animal pela orelha, pega nas orelhas do bicho e torce. Então, assim, gente, não faz isso, tá? De jeito nenhum. A não ser que, assim, eu não tive outra opção, o animal só deu uma acalmada quando eu apertei na orelha dele. Aí tudo bem. Mas o ideal é, como eu falei, apoiar com o corpo, né? Ou usar o brete, não pegar o bicho pelas orelhas, tá? Porque é uma área muito sensível, tá? Que eles usam principalmente para comunicação. Então, como foi mostrado anteriormente, né? Eles demonstram muito com as orelhinhas como que eles estão. Se está agressivo, se está calmo, se está alerta. Então, imagina que você não vai usar, né? Tipo, o que eles mais usam para se comunicar, para fazer uma contenção e ficar puxando as orelhas deles. Pode passar. Então, avaliação do score. Normalmente, a gente vê aqui pelo dorso, né? Então, para quem avalia a ave, pelo dorso, pelo bumbumzinho ou aqui na frente, tá? Então, para quem avalia a ave, bem parecido com ave, como a gente vai avaliar, né? Então, se a gente tá com o osso muito proeminente, o animal tá magro. Se tá recoberto ali as vértebras, o animal tá, né, num estado de score bom. E se tá fazendo bumbumzinho, é porque tá gordinho. Então, pode passar. Então, olha lá. Essa é uma imagem, a primeira imagem é uma imagem do dorso do animal, tá? Então, olha como esse animal tá magro, ou tanto que tá proeminente esse osso. E aqui é uma avaliação, como eu falei, pelo bumbumzinho, né? Então, olha como esse aqui tá gordinho. Então, normalmente a gente avalia por aí. Como eles têm uma pelagem densa, e até mesmo quando o animal tá sem pelo, né? Não dá muito para você fazer avaliação vendo as costelas e tudo mais, porque, né? Eles têm também uma pele muito grossa. Então, fica mais fácil da gente ver ou pelo dorso ou pela traseira. Pode passar. E aí, a auscultação, Isa, como é que eu faço? Então, assim, ó, a auscultação da frequência respiratória, você vai conseguir melhor colocando o estetoscópio sobre a traqueia, tá? Na região ali da entrada do tórax. E a cardíaca, você vai do lado esquerdo, próximo ao cotovelo. E aí, para fazer a ausculta achei que era uma pergunta, mas é só um comentário do Henrique. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre a ausculta, né, ali das descargas, né, do processo fermentativo. Então, a ausculta é abdominal. Então, você vai... A câmera 1, ela ocupa todo o lado esquerdo do abdômen. E aí, os sons você vai conseguir ouvir ali, tá? E aí, a palpação também é difícil, sabe? Às vezes, tipo, tem gente que fala, mas dá para eu palpar para ver se tem, por exemplo, sei lá, não é que tem gato, né? Que a gente palpa e consegue ver sentir corpo estranho, igual cachorro. Esse dia eu atendi um cachorro que tava, tipo assim, muito. Pela palpação você sentia, né? Então, assim, esses animais, como eu falei, é muito semelhante a ovinos, caprinos, bovinos. Então, assim, não dá pela palpação, né, para você sentir nada. Então, o que você consegue fazer é tentar ouvir, tá? Mas na maioria das vezes não é possível, né?
ouvir os sons. Enfim, e aí a taxa, né, normal de motilidade gástrica é de 3 a 4 movimentos por minuto. E aí pode aumentar, né, de acordo com a alimentação. Pode passar. E aí os parâmetros vitais, né? Então, frequência cardíaca de 60 a 90 batimentos por minuto, a respiratória de 10 a 30 movimentos por minuto, a temperatura normal de 37,5 a 38,9. E aí as fezes normais deles são bolinhas, né? Arredondadas, de coloração marrom escuro. E a urina é transparente, né? Que pode ir de um amarelo pálido a âmbar. Pode passar. Então, gente, esse é o aspecto das fezes normais, tá? Das alpacas e das lhamas. E aí, tipo, é engraçado, né? Porque são animais grandões, parecem coelhos defecando. Mas o normal é isso mesmo. E aí, qualquer propriedade, qualquer fazenda que vocês forem atender, sempre procurar o banheirinho coletivo e fazer a avaliação dessas fezes, tá bom? Para ver se tá normal, como é que tá. Porque esses animais também, às vezes as pessoas acabam alimentando eles de forma incorreta, dando qualquer tipo de ração, ou dando silo, sabe? Assim, umas coisas que as pessoas costumam dar para bovinos, e aí eles têm bastante eles podem ter bastante diarreias, tá? E aí, para o controle dessas diarreias, lógico que fazer um exame coproparasitológico é importante, mas assim, se vocês forem usar, por exemplo, nossa, gente do céu. Se vocês forem usar algum probiótico, usar de equino, tá bom? É mais eficiente, acaba nele sendo mais eficiente do que de bovino. Marcelo tá perguntando como que é a ingestão de água deles, né? Então, assim, eles bebem bastante água, viu, Marcelo? Assim, mais ou menos, tá? Se tiver muito calor, eles gostam de água, né? E se tiver muito calor, eles até tomam banho, eles gostam de deitar em tinas d'água, tá? Então, eles bebem bastante água. Mas quando tá frio, a ingestão, né, de água reduz bastante, tá? E a urina deles é em jato, tá? Eles fazem uns jatos de urina. Não é comum, eu já vi alguns animais sendo urinando por gotejamento. Então, quando a gente vê isso, a gente já sabe que não tá normal. Então, quando chegar na propriedade, na fazenda, enfim, no zoológico, não sei, sempre observar bastante o animal e observar se você consegue, né, ali ver ele defecando, urinando, né, antes de ir para o exame físico, né, antes de conter, antes de fazer coleta de sangue, porque o comportamento deles vai mostrar para a gente, assim, muito claramente se eles estão doentes ou não, tá? Pode passar. Então, alguns sinais de alerta, né? Com relação a alguns sistemas desses animais. Então, digestivo ou encefalite. Então, eles rolam bastante no chão, eles se esticam, cruzam as patas, contraem-se. Sinais que indicam algum problema de pele, coçando, né? Sem parar, mordendo, esfregando. Às vezes, eu atendi uma alpaca que ela bate, que a queixa do tutor era ele bate o pé no chão. Ele bate sempre o pé no chão. Ah, ele bate o pé no chão. E aí era uma alpaca preta. E aí eu falei, aí fui lá, fiz observação, né? A gente olhou e nada. O animal não tinha nada, assim, defecando, urinando normal, mas sim batendo o pé no chão, né? Muitas vezes. E aí, quando a gente fez a contenção física, que a gente abriu, assim, né, entre os dedos, ali no interdígito, tinha muita míase e já tinha corroído, assim, praticamente a musculatura inteira, tava osso exposto. Então, assim, e na inspeção visual, não dava para ver, porque, tipo assim, aparentemente o pezinho dele tava normal, mas ele batia muito, né? E aí, quando eu acabei não colocando aqui uma foto para vocês, como que é o pezinho dele, mas quando a gente pegou, fez a contenção, e aí eu fiquei pensando, nossa, será que ele tá com alguma dor, né, muscular? Será que ele tá com algum problema ósseo? E aí no final era míase. Então esses bichos têm bastante problema, como eu falei para vocês, né, com lesões, né, de pele, e eles brigam e se mordem. Então, e às vezes com essa pelagem densa, a gente acaba não vendo, mas assim, um sinal, né,
eu achei bem interessante, porque o bicho estava super bem, só batendo o pé, e na hora que a gente foi ver, esse bicho levou, assim, uns 6 meses para tratar, tá? Fiz tratamento de ferida, entramos com ozônio e tudo mais, então, assim, foi um tratamento bem demorado, mas, e era um sinal bem simples, né? E assim, o dono falava, mas eu acho que não é nada demais, porque ele só bate o pé, mas ele tá bem, ele tá comendo, ele tá bebendo, ele tá interagindo com os outros, ele usa o banheirinho coletivo, então, assim, são animais bem resistentes e que, às vezes, um sinal, né, bobinho, né, que ele achava que era um sinal bobo, tinha uma lesão super grave ali no pé dele. Então, Marcelo, sofrem, tá? Então, assim, chegou primavera, verão, tem que fazer tosqueira desses animais. Como eu falei, não zerar, tá? Então, assim, reduzir a pelagem, mas nunca deixar eles sem nada, nunca passar a máquina no zero. Bom, voltando para os sinais de alerta, então, se eles fazem esforços, né, esforços improdutivos, né, pode Doutora? Doutora, você ficou muda. Só um instante, pessoal. Ela voltou. Oi? Agora voltou. Vamos Desculpa. lá, sem problema. Pode passar. O Zoom já quer me tirar fora, entendeu? Porque eu não paro de falar. De jeito nenhum, tá muito bom. Bastante conhecimento, como eu te disse. Não, e tem Continuar. tanta coisa a mais, é que a gente vai fazer a palestra, tem que, né, enfim, resumir as coisas, mas enfim. Um dia, Já quem está sabe, eu dou um convidada curso para de a parte sommelier, 2, hein, viu? Will? Então, já está convidado para a parte 2. Com parte prática, quem sabe, né? Com certeza. Tá, então vamos lá para a colheita de sangue e amostras. Então, assim, gente, a colheita nesses animais é muito semelhante de equino, tá? Equino, ovino, caprino, bovino. A gente faz na jugular, na maioria das vezes. Na maioria não, né? Eu faço em todas as vezes, porque eu acho muito mais simples. Então, você vai palpar ali, né, o músculo externo mandibular. A palpação, assim, para quem já colheu sangue de cavalo, é a mesma coisa. Qual que é a diferença? A veia deles é um pouco mais profunda, tá? Então, às vezes, você tem que entrar mesmo com a agulha ali um pouco mais para você conseguir fazer essa colheita de sangue, tá? Mas a veia de eleição é a jugular. E a carótida, né, ela passa bem atrás, assim, bem juntinho mesmo. Então, às vezes, vocês vão ver, vocês vão pegar um sangue tipo arterial mesmo. É legal de fazer colheita neles. Porque às vezes a gente aprofunda demais, é a vivência, a experiência mesmo, é o treinamento ali da mão. Mas às vezes a gente aprofunda um pouco demais e a gente pega a carótida, tá? Mas, enfim, elas estão bem juntinhas ali. Pergunta do Wills, né? Se a pele deles é muito resistente. E quanto mais velho o animal, tipo assim, quanto mais velha a alpaca e a lhama, mais grossa é essa pele. E quanto mais problema de pele eles tiverem tido, mais grossa ainda é essa pele. Uma vez eu fui colher de uma lhama idosa e eu não consegui acessar o vaso dela com nenhuma agulha, nem com a branca, nem com a 4012, nem com nada. Não entrava, sabe, por nada. Eu falei, gente, será que eu vou ter que pegar um dardo? Eu vou ter que fazer como que eu vou fazer para colher sangue desse bicho? Então, assim, eu tive que ir bem perto, assim, da mandíbula, né, para poder fazer essa colheita. Porque mais para baixo, no pescoço, nenhuma agulha entrava. Eu tava quase entrando com uma furadeira, juro para vocês, de tão grossa que é a pele. Então, no animal mais jovem, mais fácil de funcionar, mas no animal mais velho, extremamente difícil. Pode passar. Aqui eu botei umas fotinhos de colheita de sangue que ficaram péssimas, né? Não dá para ver, porque é muito pelo, e não dá para a gente ver direito a colheita, mas basicamente é isso. Pode passar.
E aí, os locais de aplicação, né? Então, eu sempre gosto de fazer eu nunca faço no pescoço, tá, gente? Apesar de, tipo assim, em equino, fazer bastante medicação ali na musculatura do pescoço, eu não acho que para camelídeos sul-americanos, né, é bom, porque a musculatura do equino é muito mais desenvolvida, né? A dos camelídeos é muito fininha, sabe? Então, não gosto de usar a musculatura do pescoço. Não estou falando que não pode, tá? Pode até usar, desde que vocês tomem bastante cuidado para não acessar o vaso, né? Dependendo da medicação que for. Mas eu gosto mais de fazer atrás. E aí eu só tomo semelhante aplicação em qualquer quadrúpede ali, né? Só tomar bastante cuidado para não ir na parte que tem nervação, mas qualquer parte, aonde eu acertar atrás, eu faço. E às vezes, assim, gente, é isso mesmo, assim, é onde acertar, porque que nem esse bicho, é um bicho que tá bem contido, é um bicho que tinha costume com o tratador, né? E o tratador conseguiu montar e a gente conseguiu acessar aqui essa musculatura. Mas às vezes não é assim. Às vezes é onde a gente conseguir, tá bom? Mas aí aqui atrás vocês podem fazer em qualquer lugar, tá? Só tomando cuidado porque é semelhante ao que a gente faz nos cães, né? Tipo assim, tomar cuidado com o ciático, neles a mesma coisa, tá? Só tomar bastante cuidado. E aí vamos falar um pouquinho sobre o ambiente adequado para eles, né? Então, esses animais precisam de abrigo do frio e do calor, tá? Porque são animais que podem fazer hipertermia, podem ter pneumonias, né? Por causa de excesso de chuva, de frio. Então, assim, é importante que esses animais tenham abrigo. Como eu falei, a maioria das pessoas soltam esses bichos a pasto, não é legal, tá? Tem que ter um abrigo, não é deixar o bicho embaixo de chuva e de sol. Eles são resistentes, sim, mas eles não são tão resistentes, por exemplo, quanto, sei lá, alguns bovinos, enfim. Então, é importante que eles tenham abrigos, até porque são animais também que, quando eles querem se afugentar, eles procuram por um abrigo. Então, sempre que vocês forem em alguma propriedade, em alguma fazenda, sempre recomendar, né, a construção de abrigo, se não tiver. Mantém em pequenos grupos. Então, não é um bicho que você vai criar em, sei lá, 100 animais ali, todo mundo junto, tá? São animais, como eu falei, são animais que brigam, são animais que os machos são territorialistas, eles se mordem, eles se machucam com facilidade. Então, assim, arame farpado, lesões diversas. Então, assim, como é que você vai dar conta, né, tipo assim, 100 animais que estão soltos a pasto, com uma pelagem extremamente densa? Então, o ideal é que, por exemplo, Isa, mas o criador que eu estou atendendo tem 100 bichos, tá bom. Então, divide em 4 grupos, 6 grupos, tá? Nunca deixar esses animais em grandes rebanhos, né? Dar a opção de um tanque com água, ou de, que nem aqui a pessoa fez, né? Uma piscininha, uma tina, tá? Porque em dias de calor eles procuram água, eles amam banho, então vocês podem pegar a mangueira, pode dar banho, eles amam de paixão. É raro um bicho, né? Uma alpaca, uma lhama que não goste. Então, assim, se você pesquisar alguns vídeos na internet, vocês vão achar esses bichos tomando banho, nadando, ó, que nem essa alpaca aqui, ó, ela tá entrando na piscininha, né? E é muito bonitinho de ver. Como eu mencionei lá no começo, piso de terra. Então, assim, nunca, né? Piso frio, eu acho um crime. Eu já acho um crime, assim, para outros animais, tá? Então, para eles, eu nem se fala. Então, assim, piso de terra sempre, tá? Ah, Isa, mas tem uma parte que é de cimento. Tá bom, mas assim, ou, sei lá, tudo é de cimento. Ok, tá tudo de cimento, então faça uma parte de terra, adapte uma parte de terra. Esses bichos não podem ficar o tempo inteiro em contato com piso frio ou com piso de cimento. Eles têm coxins, né? Então, eles acabam desenvolvendo lesões. Assim, se tiver quente, por exemplo, cimento, lesões abrasivas. Então, assim, eu já vi vídeos de pessoas criando bicho ali não sei se é quintal, não sei o que é aquilo, no cimento liso, sabe? Então, assim, eu acho um crime de verdade, e sempre que eu for em algum lugar, eu nunca fui, graças a Deus, que eu nunca fui em um lugar assim, mas sempre que eu vou em um lugar que eu vejo que o ambiente para qualquer espécie é inadequado, eu falo e peço a correção, tá? Porque às vezes a maioria dos problemas ali são de manejo, tá? Não é nenhum tipo de doença, mas mais um erro de manejo. E é importante ter uma área de cambiamento, tá? Como eu falei,
esses animais, eles são dóceis, eles não costumam ser agressivos, porém, eu já tive colega de trabalho que sofreu um acidente com uma alpaca que estava 2 machos brigando, ela foi tentar intervir e acabou sofrendo um acidente, né, e fraturou o braço. Então, assim, a gente não pode esquecer também que esses animais, eles têm força, e às vezes, né, eles agem, às vezes não, né, sempre, eles agem instintivamente. Então, a gente pode sofrer um acidente, é o que eu falei, eles não costumam correr atrás, mas também, né, não vai entrar no recinto sem, né, proteção nenhuma, sem cambiar, sem ter um brete. Então, assim, a gente que é veterinário, às vezes a gente acha que a gente é tipo um super-herói, né? Entra no recinto, faz um monte de coisa, e a gente esquece que muitas vezes acidentes com esses animais são fatais para a gente, tá? E principalmente esses animais maiores. Por exemplo, a alpaca é menor, com 70 quilos, sofreu um acidente, quebrou o braço, ok. Só que, por exemplo, uma lhama de 250 quilos, ela acaba, né, tipo, sem querer ali, matando, né, um de nós facilmente. E é um animal que é dócil, tá? Não tô falando ai, não vou atender lhama porque os animais são assassinos. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que é importante a gente recomendar áreas de cambiamento, tá? Pode passar. E aí, alimentação. Então, assim, esses animais podem ficar a pastos, né? Eles podem comer pastagem verde fresca, semelhante a bovinos, equinos, ovinos e caprinos. Então, assim, sempre eu vou bater nessa tecla, né, que eles são muito semelhantes a esses animais, podendo comer qualquer uma das pastagens que vocês ofertarem para essas espécies, pode oferecer para eles também. A forragem seca, né, então feno, alfafa também pode ser ofertado. Legumes e verduras, então aí eu só costumo recomendar que tenha cuidado com quantidades, por exemplo, né? Então, assim, legumes que têm mais açúcar, cenoura, beterraba, eu peço para dar uma reduzida. Tubérculo, por exemplo, batata doce, mandioca, pode dar também em quantidade moderada. Que mais? E ração para equinos, tá bom? E verduras, eu faço bem semelhante a coelho, tá? Então, toda folha verde escuro, exceto couve. E, tipo assim, couve, porque tem bastante cálcio para eles terem que comer uma quantidade muito grande, né? Até, né, ser excedente de cálcio para eles. Porém, quando a gente fala couve, parece que as pessoas vão na feira e só pega aquilo. Então, eu costumo falar folha verde escura, tipo catalônia, escarola, espinafre, tá? Qualquer folha verde escura. E menos a couve, mas não é que é proibido. Pode dar também, mas só em menor quantidade. Ou não só dar aquilo, entendeu? Ou variar nas folhas que forem dar. Pode passar. E aí, neonatologia desses animais. Eles precisam obrigatoriamente consumir o colostro nas primeiras 24 horas de vida, tá? Se não consumir, não há transferência passiva de imunoglobulina materna, tá? Então, tem que. Isa, tem que. Precisa consumir. Passou algumas horas, está dando quase 24 horas e o filhote não mamou. Você vai lá, vai ter que conter a mãe, vai ter que ordenhar, tirar o colostro dela e dar para eles. Não serve colostro de vaca? Não serve, tá? Tem que ser o colostro da alpaca ou da lhama. Se eles não tomam esse colostro nessas primeiras horas de vida, eles fazem septicemia neonatal, tá? Então, por isso que obrigatoriamente eles têm que tomar. E aí eles vão a óbito. É muito difícil de reverter septicemia neonatal dos camelídeos sul-americanos, tá? Então, precisa, de qualquer jeito, dar esse colostro nas primeiras 24 horas de vida. Se não tomar septicemia neonatal, óbito. Não tô dizendo, tipo, nossa, mas ninguém vai conseguir reverter? Pode ser que consiga, só que assim, o filhote entra num estado que nada do que você faz parece que surte efeito, tá? Então, assim, já atendi um animal assim, e é triste de ver, porque tudo que você faz parece que é em vão. Aí, sucedâneo, e aí é importante falar isso, tá, gente? Sucedâneo é uma coisa, o colostro das primeiras 24 horas é outra, tá?
Então, assim, não tá, o animal, de repente parou de, mamou ali o colostro e tal, mas não tá mais mamando. Aí, como sucedâneo, eu posso usar o leite bovino ou de cabra, mas o colostro obrigatoriamente tem que ser da própria espécie. E aí eles podem apresentar, a literatura fala assim, que eles podem apresentar diversos problemas congênitos, né? E o que aí fala tipo de hidrocefalia, hidrocefalia primária, de atresia anal, de criptorquidismo, etc. O que eu acho que esses animais apresentam bastante esses defeitos congênitos é por conta dessa mistura, tá? E também por conta também as pessoas às vezes têm lá um plantel e eles acabam deixando tipo mãe cruzar com filho, sabe, pai cruzar com filha. E aí acaba tendo esses problemas, porque o que eu percebo é que o pessoal que cria esses animais e que, tipo assim, tem por ter e não para venda, né, para criação, acabam não tomando tanto cuidado, tá? Então, por isso eu acredito que tenha bastante esses problemas congênitos, tá bom? Por conta dessa, tanto da hibridização, quanto por conta das pessoas não tomarem cuidado com essa reprodução aí. Deixa eu só responder aqui as perguntas. Vamos lá. Doutora, ficou mudo novamente. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Tô vendo aqui as perguntas, tá? Então, de quanto em quanto tempo administrar o colostro? Normalmente, filhote de alpaca e lhama, no começo, nos primeiros dias, assim, né? Nas primeiras 24 horas, a cada 2 horas, tá? E depois você pode ir espaçando, tá? A cada 3 horas, a cada 4 horas, conforme você for vendo que o bicho tá, né, ganhando maior resistência, vamos dizer assim, tá? Mas, a princípio, a cada 2 horas. Até porque esses filhotes, eles são bem estressados. Então, assim, para quem, eu não sei se alguém aqui já trabalhou ou já teve contato com filhote de alpaca ou de lhama, quando você pega nesse filhote, ele começa a se debater, é um estresse só. Então, a cada 2 horas tá bom. Aqui a Natasha está perguntando se dá para fazer transferência de plasma sanguíneo, como fazem em alguns casos com equinos, desculpa, na ausência de colostro. Dá para fazer, só que assim, não tem muito estudo com isso, Natasha. Tudo que você fizer para equino, bovino, ovino e caprino, dá para fazer com eles, tá? Lembrando que assim, normalmente é uma coisa, a gente faz, só que a gente não tem uma garantia, né? Aliás, nem equino a gente tem uma garantia. Mas neles menor ainda, porque não tem tanto, não é uma rotina, né? Mas dá para fazer sim, é uma tentativa, tá? É que como eu falei, depois que o filhote entra em sepse, é difícil de reverter, mas dá para fazer sim a transferência de plasma. É uma possibilidade bem legal, tá? É só deixar claro para o dono que, né, é uma coisa usual em equinos, que em equinos tem uma boa taxa de sucesso, mas que em alpacas, em lhamas e alpacas não tem tanto estudo, né? Então, acho que é só mais deixar claro isso. Sim, normalmente eles têm um filhote por gestação, tá? Eu nunca acompanhei gestação gemelar de alpaca e lhama, sempre um filhote só. Miopatia de captura, não, tá, Larissa? Não é comum eles terem miopatia de captura, que é super bom, tá? Pra gente, assim. Eles não costumam ter, não. Ainda bem, né? Porque às vezes a gente acaba para examinar, para fazer todas as coisas, demora um pouquinho. A gente acaba não conseguindo sedar esses animais, né, de uma maneira tão eficiente. Então, ainda bem que não fazem miopatia de captura. E aí, os cuidados de rotina para quem tem esses animais. Então, assim, se você atender uma propriedade, uma fazenda que tem esses animais, tomar bastante cuidado, né? E conversar com o dono sobre o crescimento exagerado das unhas, principalmente se tiver num piso inadequado,
o crescimento exagerado dos dentes, dos incisivos ali, né? Os incisivos inferiores crescem bastante. Então, esses bichos têm animal que a cada 6 meses ou a cada 1 ano tem que passar por uma odontosecção. E a tosquia. E aí, aqui, ó, eu coloquei nessa foto o animal que eu falei para vocês que teve problema de hipertermia, que é esse animal aqui, tá vendo? Esse que tá no meio, marronzinho. Ele que teve problema de hipertermia, ele que tosquearam inteiro e acabou tendo esse probleminha. Aí ele já estava bem, enfim, ele só estava meio encabulado porque estava nu, né? Porque tiraram toda a roupinha dele. Enfim, pode passar. E aí, para quem perguntou das vacinas, então, medicina preventiva, dá para fazer de vacina nesses animais. Vacina antirrábica, tá? Com vírus morto, antitetânica, a para clostridiose e a para leptospirose inativada. E aí, assim, você pode usar, por exemplo, leptospirose, você pode usar aquela, desculpa, gente, de herbívoro, tá? Para clostridiose, as de ruminantes. Antitetânica, normalmente a gente usava de equino. E a antirrábica para herbívoros, tá? Que é para ruminante, para cavalo, enfim. Dá para usar essas vacinas, tá? E aí sempre usar, vai vacinar. Então, assim, escolhe um mês para fazer antirrábica. Faz só a vacina da raiva e espera. Tipo assim, não é um animal que você pode fazer que nem cavalo, né? Que vem lá, Lexton, que você faz 6, né? Tipo assim, 6 agentes lá. Enfim, não dá. Para eles tem que ser uma vacina por vez. Então, assim, vai fazer raiva? Faz a da raiva, sei lá, em março, ou agosto, não sei. Antitetânica faz 2 meses depois. Aí vai fazer a clostridiose, normalmente clostridiose a gente faz antes da época de chuva. Desculpa, tá dando um probleminha aqui, mas pode continuar, doutor. Eu vou reexibir, tá? Tá, então assim, bom, basicamente isso, gente. Nunca fazer 2 vacinas de uma vez, porque se o bicho tiver uma reação, a gente não vai saber, né, do que é aquela reação, ao que o bicho teve reação. Então, assim, tem bicho que vai super bem com a vacina de antirrábica e às vezes não vai tão bem com a antitetânica, tá? Então, assim, sempre fazer vacinas com tempo espaçado. Eu não tô vendo mais o slide, mas enfim. Então, Lucila, não indico a vacinação para, assim, para a antirrábica, sim, para todos os pacientes, porque tem bicho que fica solto e acaba tendo, enfim, morcego num lugar, a pessoa não controla direito, então a antirrábica eu faço em todos. Agora, a antitetânica para clostridiose e para leptospirose, não, tá? Para lepto eu faço mais em local assim que não tem controle de roedor. A para clostridiose, mais um lugar também que o animal é solto a pasto, que chove bastante, enfim. E a antitetânica, a raiva antitetânica é bom fazer para todos os pacientes, porque assim, a antitetânica, porque assim, esses bichos se machucam muito em cerca. Agora, se o bicho não tem acesso a arame farpado, essas coisas, a prego, porque eles, né, se machucam em tudo. Eles passam pelas cercas, eles saem se rasgando em tudo quanto é cerca. Então, a raiva antitetânica eu indico para praticamente todos os pacientes, e aí só a clostridiose e lepto que eu vejo mais como que é o ambiente para poder indicar. Pode passar. E aí, condicionamento e enriquecimento, gente. Então, assim, hoje eu já não consigo mais atender nenhum paciente, nem cachorro e nem gato, que eu não fale sobre condicionamento e enriquecimento. Então, assim, são animais inteligentes, são animais que têm uma capacidade cognitiva alta, então que precisam, né, que seja realizado condicionamento com eles, e eles aprendem super rápido, tá? Então, às vezes você vai conseguir fazer a aplicação, colheita de sangue, avaliação dentária, tudo usando condicionamento. E aí pode usar coisas que eles gostem, tá? Tipo cenoura. Cenoura eles amam. Então dá para usar cenoura para fazer condicionamento, beterraba eles também gostam. Tem algumas que amam batata doce, então dá para usar esses vegetais, né, para fazer o condicionamento deles. E o enriquecimento. Então, assim, aqui nessa foto a gente fez, né, varalzinho de verduras. Mas isso é só um exemplo.
tá? Do que dá para fazer de enriquecimento. Não é a minha área de atuação, né? A parte de condicionamento e enriquecimento, mas eu acho que quando a gente fala de manter animais sob cuidados humanos, hoje é obrigatório, é obrigação humana fazer condicionamento e enriquecimento com o bicho. Condicionamento nem que seja, tipo assim, ofertar uma possibilidade do bicho de fazer um comando, porque a gente tem deixado, os bichos têm ficado muito estressados, enfim, tem desenvolvido uma série de problemas que antes eram só nossos e que hoje eles desenvolvem por conta do nosso descuido. Então, assim, os animais com ansiedade, animal, tipo, apático, porque não tem nenhuma atividade para fazer, bicho preso em um lugar pequeno. Então, assim, foi até uma propriedade, foi até um lugar, foi um zoológico, não, seja o que for. Fale sobre a importância do condicionamento e do enriquecimento. Acho que, como veterinários, a gente tem que ser agentes de bem-estar, principalmente. Então, assim, se foi até o lugar, o bicho não tem nada, por exemplo, físico, procure investigar as causas, não sei, psicológicas desse animal, né? Como que esse animal está vivendo? É um alpaca, vive sozinho, enfim, está deprimido, tá? A gente tem que pensar nisso também. Então, assim, foi-se o tempo onde a gente atendia um bicho e a gente só pensava em doenças infecciosas e não infecciosas. Hoje os animais estão desenvolvendo doenças psicológicas mesmo. Eu não sei se é essa palavra psicológica, mas enfim. Doenças que antes eram só nossas, que esses bichos vêm desenvolvendo por falta de cuidado. Então, não é minha área, né, de atuação, condicionamento e enriquecimento, mas é importante, tá? Eu sei pouquíssima coisa sobre condicionamento e enriquecimento, não tenho muita coisa para passar para vocês, mas o que eu tenho para passar é que, tipo, precisa, tá? Hoje é muito importante. Enfim, principalmente falando desses animais, né? Que são, como que eu vou falar? Próximos dos seres humanos, tá? Eles tem animal que fica que nem cachorrinho, tá? Então, quanto mais próximo da gente, mais tendência a desenvolver esse tipo de problema eles têm. Pode passar. Bom, gente, era isso. Resumidamente era isso. Tinha muito mais coisas, mas enfim. Senão eu fico aqui 3 horas falando. Meu e-mail é esse. O meu celular mudou. Eu vou colocar aqui no chat. Eu nem tinha visto que estava isso daí. Mas fico agora à disposição para perguntas e tudo mais, se vocês tiverem. Bom, doutora, muito obrigado mesmo pela palestra. Foi sensacional, gostei muito. Inclusive, fiz algumas anotações aqui, uma que eu peguei bastante para mim. Tá mudo? Eu tô mudo? Agora tá ok. Ah, não, eu tô voltando aqui. Eu fiz algumas anotações, né? Mas uma que eu deixei até um asterisco aqui, é o que a doutora falou referente a gente perder um pouco desse preconceito em relação às outras áreas, né? Que até tinha comentado no começo. E você deu um grande exemplo referente de toda a sua experiência com os equinos, né? Que você pôde aplicar no zoológico em rinocerontes, em zebras. E não é só trabalhar, né, e estudar referente a uma determinada área. Todos são animais. A gente realmente precisa estar disposto a quebrar esses paradigmas, né, e estar dispostos a aprender, como a doutora explicou aqui para a gente. Foi muito bom. Nós tivemos uma interação que há tempos a gente não tinha aqui no grupo. Muitas perguntas, muitos comentários. Quero agradecer imensamente em nome do nosso grupo, em nome da nossa faculdade, da nossa professora orientadora, a sua presença. E já está, com certeza, convidada para a parte 2, né? E aí você até deu a sugestão de prática. Gostei. Então, gente, assim, é o que eu falei no começo, mas eu vou repetir, né? Porque não sei se estava todo mundo, mas assim, busquem outras áreas, aprendam de todas as maneiras que vocês puderem. Todos os lugares por onde vocês forem, aproveitem para aprender, tá bom? Então, assim, Isa, muita gente me procura, na minha cidade não tem clínica de animais silvestres, não tem. Então, assim, gente, faça com pequenos, faça com grandes, faça estágio em granja, faça estágio aonde der. Porque, assim, depois você vai utilizar esse conhecimento.
E outra coisa que eu queria falar também, né? Porque eu acho que eu vou trabalhar, né, com autoajuda, a louca. Mas assim, acreditem nos sonhos de vocês, não desistam, porque a gente pode ir muito longe. E mesmo às vezes a gente não tendo um currículo como o da maioria das pessoas que a gente vê, e a gente fala, caraca, olha lá, 20 páginas de currículo. Às vezes as oportunidades simplesmente chegam pra gente porque a gente está no caminho certo. Então, assim, sigam buscando o conhecimento, mesmo que não seja o conhecimento de animais selvagens. Às vezes, quando eu me formei, não sei se alguém aqui está perto de se formar, mas assim, eu atuei com pequenos. Doutora, ficou mudo. Atendi emergência de lobo marinho, todos sobreviveram, todos ficaram bem, e eu usei todo o meu conhecimento de cão e gato. Então, assim, é o que eu tô falando. Aprendam em todas as áreas, tá bom? Então, assim, hoje eu trouxe para vocês aqui um pouco sobre camelídeos sul-americanos. Espero que vocês tenham um dia a oportunidade de atender. Fico super à disposição para fazer a parte 2 de camelos e depois a gente fazer uma prática de camelídeos, tá? Porque tem um lugar que eu atendo que tem. Então, de camelídeos sul-americanos, né? Alpacas. Sim. E fica aí, tá bom? Meu agradecimento. Eu tô apaixonada pela Anquivepa. Eu tô fazendo a pós, eu tô apaixonadíssima. É uma honra para mim palestrar para vocês. Não desistam de sonhar. Eu adoro a Carol, a orientadora de vocês. A gente foi do GEAS juntas. Eu fui presidente do GEAS da Embi Morumbi, então, assim, eu sou muito feliz de palestrar para GEAS. Eu acho que esse é o caminho, sim, tá? Grupo de estudo é fantástico, porque tudo que eu aprendi com o Selvagens, a maioria das coisas eu aprendi no grupo de estudos e não na disciplina na faculdade. Tá? É que vocês têm uma professora maravilhosa, né? Então, enfim, mas... Mas a gente falar um pouco, né? A gente teve só um semestre, é pouco, né? Quando a gente fala a quantidade de espécies que a gente atende, um semestre com animais silvestres é muito pouco. A gente aprende, tipo, o resumo do resumo, tá? Então, por isso que eu tô falando para vocês, vão atrás de outras áreas, por favor. É um apelo. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez, tá? Agradecer também a doutora Lucila, que já é uma parceira nossa, está aqui até agora conosco, né? Muito obrigado por ter estado Lucila. conosco. Eu fui estagiária da Lucila, tá? Não sei se vocês sabem que eu fui estagiária da Lucila. Ah, que legal. Olha só. Lá na Tucã, há 25 anos atrás, ela tem essa cara de jovem. Deixa eu liberar o microfone. Peraí, não está liberado? Achei que estava, Lucila. Ela tem essa cara de jovem, mas ela já tem 65 anos, brincadeira. Prontinho. Tenta abrir, Lu. Agora sim, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, Isa, não cabe comigo assim, não. Eu ri sozinha aqui, microfone desligado. Mas, Isa, parabéns, realmente, é muito gostoso quando a gente vê, não faz 25 anos ou mais, como ela falou. A gente é muito jovem, Isa, mas é muito bom ver alguém compartilhando. Eu não podia responder. Agora não posso mais. Mas é isso, a gente tem mais cara de jovem do que a gente é, ainda bem. Mas é muito bom ver alguém que foi nosso estagiário compartilhando, com certeza de todo mundo aqui, quem já fez estágio vai ouvir isso, e vocês vão sentir isso quando forem os estagiários de vocês. É muito bom, e hoje eu vim aprender, porque minha rotina de camelídeos tem aumentado agora que eu estou morando em Minas. Então eu vim aqui aprender um pouquinho com a Isa. A gente compartilha. Obrigada mais uma vez, viu, gente? A gente que agradece, é uma honra. A gente agradece mesmo, é uma honra tê-la conosco novamente, viu? Gente, muito obrigada a todos. Tá certo, então eu vou encerrar aqui com alguns recadinhos. Nós já estamos preparando a nossa próxima palestra. Logo a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais. Quem tem Instagram é só seguir lá o @ges.anquivepa. E também tem um grupo do WhatsApp que vocês podem entrar e a gente passa as informações lá, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida referente a certificado, como adquirir, só entrar no grupo do WhatsApp e falar com o pessoal da organização. Eles ajudam vocês, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutoras. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde. Uma ótima noite. Até a semana que vem. Tchau, tchau.